A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Barak. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Criança em Campinas, atuo há mais de 20 anos no Ministério Infantil e esse é o curso de capacitação para o Ministério Infantil. Nós vamos conversar um pouquinho sobre utilizar histórias para o ensino bíblico de crianças. Quando você trabalha no Ministério Infantil, conhecer várias maneiras de ensinar é muito importante. Quando nós olhamos na área da pedagogia, você vai ver vários métodos pedagógicos de ensino. E um dos métodos pedagógicos de ensino é a contação de história. Pastor Rogério, por que contar histórias é muito importante no ensino bíblico para a criança? Primeiro, uma história ela vai tornar a tua aula mais atrativa. Ela vai captar melhor a atenção das tuas crianças, o aluno vai prestar mais atenção na aula quando você vai utilizar uma história, e isso é muito importante para o ensino bíblico da criança. Outro ponto importante é que uma história bem contada, ela vai fixar o ensino com mais facilidade. Então é muito importante utilizarmos histórias para ensinar criança no Ministério Infantil. Então, para você, meu irmão, para você, minha irmã, conhecer as técnicas de contação de história, trabalhar em se aperfeiçoar em contar histórias para ensinar crianças, vai ser muito importante. Então, na aula de hoje, nós vamos falar o porquê utilizar histórias para o ensino bíblico de crianças. Primeira coisa, devemos utilizar histórias para o ensino bíblico de criança porque é um método bíblico de ensino. Então, quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, você vai ver muitas parábolas. Pastor, o que era uma parábola? Era uma história contada com a intenção de passar um ensinamento. Então, nós temos parábolas tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E principalmente nos evangelhos, você vai ver Jesus Cristo ensinando as multidões através da contação de história. Então é muito importante, então a contação de história ela é um método bíblico, então é utilizado nas escrituras sagradas e isso é muito importante. Podemos dizer sem dúvida que o maior contador de história que existe, utilizando histórias para ensino, foi Jesus Cristo. Então é um método bíblico que vai te ajudar bastante. Então se você gosta de fazer aquilo que na Bíblia deu certo, que a Bíblia praticou, então contar histórias é um método bíblico para ensino, principalmente para o ensino de criança. Segunda razão porque você vai utilizar histórias para o ensino infantil é que se demonstra uma maneira eficaz de ensinar criança. Então, a contação de história é uma maneira muito eficiente de ensinar crianças. Todo mundo gosta de ouvir uma boa história, seja um adulto, seja uma pessoa de mais idade, seja um jovem. E quando eu falo em crianças, então o método de contação de histórias é uma maneira muito eficaz. Então vai ter muito efeito nas tuas crianças. O importante, meu irmão, o importante, minha irmã, é utilizar a contação de história como um método bíblico de ensino. O que quer dizer isso? Não só contar uma história, mas toda vez que você apresentar uma história para as crianças, no final da história você vai dizer: crianças, a história de hoje nos ensinou isso. Então sempre é importante trazer a lição ensinada através de uma história. Então isso vai ser muito importante para os teus alunos. Então você precisa entender, Jesus Cristo ele nunca contou uma história por contar. Quando você lê as parábolas, principalmente Lucas 15, no verso 1 até o verso 9, você vai ver a parábola das 100 ovelhas e ele vai sempre fazer uma aplicação, ele vai sempre demonstrar algo importante, uma lição a ser ensinada. Então é muito importante isso. Então, por que vou utilizar a história para ensinar criança? Primeiro, é um método bíblico. Segundo, é um método pedagógico muito eficiente para o ensino bíblico de criança. Terceiro, vai tornar o teu ensino mais prazeroso. Então, muitas vezes a gente tem um conteúdo muito rico, mas da maneira que eu vou passar, da maneira que eu vou ensinar, aquilo se torna entediante, cansativo para a criança. Então, uma coisa muito importante que a contação de história torna prazeroso o ensino, é gostoso ouvir uma história. É muito bom ouvir uma história quando é bem contada, com os recursos adequados, na linguagem da criança. Então, é muito importante isso. Então, vai tornar o ensino
ensino mais prazeroso. Uma dica muito importante para você que trabalha no Ministério Infantil: quanto mais você se aperfeiçoar, quanto mais você se aprofundar no conhecimento, mais você vai conseguir trazer a atenção do teu aluno e fixar aquilo que vai ser ensinado. Então, primeira razão para utilizar contação de história é o método bíblico. Segunda razão, ele é um método eficaz para ensinar crianças. Terceira razão, vai tornar o teu ensino bíblico para as crianças algo prazeroso. As crianças vão gostar de estar na tua aula. Outra coisa muito importante, cativa a atenção do aluno. Então, muitos professores de Ministério Infantil reclamam da dificuldade de cativar a atenção do aluno. Uma história bíblica bem contada, usando figurinos, usando expressão corporal, usando técnicas de oratória, isso vai captar a atenção do teu aluno, vai trazer o teu aluno para o teu ensino. Então, isso é muito importante. Outra coisa, vai ajudar os alunos na fixação de valores. Então, muito importante para quem está no Ministério Infantil trabalhar na fixação dos valores. Nós estamos vivendo numa época de uma grande distorção. Isaías fala que no fim dos tempos o mal vai ser chamado bem e o bem vai ser chamado mal. Então, trabalhar com histórias que fixem valores muito importantes para as crianças, tanto os valores cristãos, como a oração, como a leitura da Bíblia, como estar na casa de Deus, como os valores morais, como verdade, como respeito, como honestidade, humildade. Então, todos esses valores têm de ser reforçados e numa boa história bíblica ou numa história com fundo moral, você vai trabalhar esses valores. Então, isso vai ser importante. Outra coisa, vai fortalecer o vínculo afetivo entre o educador e o educando. Então, é muito importante, quando se conta uma história para as crianças, você vai criar um vínculo afetivo, vai criar um vínculo de carinho, um vínculo de respeito. Então, vai fortalecer esse vínculo. Então, vai te ajudar a se aproximar mais dos teus alunos. Outra coisa importante é o método de contação de história. Ele é muito versátil. Enquanto muitas metodologias de ensino só dá para usar com adolescente, com adulto, com juniores, ou com crianças bem pequenas, a contação de história não, ela pode ser usada com todas as faixas etárias, então ela vale para todas as faixas etárias. Então é muito importante também. Outra coisa, vai facilitar a compreensão do aluno no objetivo da lição. Lembra que já falamos o objetivo da lição? Aquilo que se pretende ensinar. Então uma história bíblica vai trazer muito claro para a criança aquilo que se pretende ensinar. Então nós aprendemos nessa aula o quanto é importante a utilização de história bíblica para o ensino de crianças. Ficou alguma dúvida? WhatsApp 19 98235 2607. Você que está assistindo essa aula, não se esqueça de se inscrever nesse canal, deixa o teu comentário, diga o quanto essa aula abençoou a tua vida. Tudo isso torna o nosso canal mais relevante. Se está assistindo essa aula e ainda não faz parte desse curso, WhatsApp 19 98235 2607. Nós vamos te orientar como participar desse curso e ter todo o recurso, as apostilas, para você realmente ter um momento de edificação para o teu ministério. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor. Amém.